De repente, todo mundo é especialista em igreja católica, né? Então, para onde você olha, conversa e tal, todo mundo agora resolve falar sobre o que é o cristianismo, sobre o que é o catolicismo, né? Explicar como é que funciona. Todo mundo vira especialista, de uma hora para outra. Tem que ter paciência com isso, né, galera? E eu já antecipo, o Papa não vai mudar nada. O Papa não vai mudar nada. Eu vou explicar por quê, né? Bom, o primeiro ponto aqui que eu queria destacar é que você acha que sabe o que é cristianismo só porque tem muita igreja e templo evangélico no Brasil. Você e os outros brasileiros, né? Mas ninguém leu uma linha de teologia, uma linha sequer. A maioria dos católicos mal sabe que tem um livro amarelo chamado Catecismo da Igreja Católica, né? Foi publicado nos anos 90 pelo Papa João Paulo II, que explica, né, tintim por tintim o que é a teologia católica, né? Então, esse é o ponto, né? Mas a notícia é que essa semana começa o conclave, né? E aí começa sempre os mesmos debates. Quem vai ganhar? Agora a gente tem as bets ainda, né? Então o pessoal fica fazendo aí as apostas, né? Agora aposta sobre tudo, né? E tem as odds, quais são as chances de um ganhar, de outro ganhar, né? E aí fala de conclave, explica conclave, tem que pagar uma chave, né? Tranca a sala, desde não sei quando, né? O que é um cardeal, quem são os progressistas, os conservadores, o significado da fumacinha preta, da fumacinha branca, e é sempre a mesma coisa, né? E aí que tá. É sempre a mesma coisa porque existe uma razão para isso. A igreja, né? E aqui o nosso vídeo de hoje vai ser um pouco voltado para isso, para falar da igreja. Ela se sustenta na base da tradição, a igreja católica, né? E esse é o resumo do catolicismo, tá? Se existe uma palavra que define catolicismo, é a palavra tradição. O catolicismo se sustenta numa tradição com T maiúsculo. Querendo você ou não, gostando você ou não, eu não sei se você tem fé ou não. Mas se você quiser conhecer o catolicismo para falar sobre ele, é necessário entender isso, tá? Então, as lições do catolicismo, aquilo que a fé católica defende, não vem de hoje, né? São 2000 anos de teologia consolidada. Grandes escritores, imensos debates, tá? E aí chega no sumo que você tem hoje, que está lá presente no catecismo da Igreja Católica, né, que eu recomendo se você quiser conhecer o que é a Igreja Católica. Está lá no Código de Direito Canônico, tem lá o tal do Compêndio Denzinger, que é uma reunião de documentos da Igreja, né? Então tem que estudar para saber o que é, né? E esse é o problema do Brasil, o problema histórico da ignorância, tá? Por que a gente tem esse problema crônico da ignorância no Brasil? Eu não vou nem entrar aqui no mérito de que ultimamente o mundo inteiro parece caminhar para isso, para a ignorância, tá? Mas vamos falar mais do Brasil. Bom, o Brasil ele teve na sua formação um grupo interessado, de certa forma, em cultura e vida intelectual, vida interior, que era a igreja. Os outros formadores do Brasil não tinham isso de uma forma tão intensa assim, né? Então, os bandeirantes estavam mais preocupados em dinheiro, né? E vão trazer essa mentalidade dinheirista e aventureira para o Brasil, de pilhagem, né? Os senhores das capitanias hereditárias, os grandes proprietários de terra, estavam sentados no seu poder lá e se vangloriavam de não ter que estudar nem nada, né? Então, dos que vieram da Europa, a única seção, né, realmente importante aí que valoriza cultura era a igreja. Os indígenas tinham a cultura deles também, né, toda a cosmologia deles, mas foram violentados no processo, assim como os negros. Então, e são duas culturas, né, que não prezam tanto pela forma escrita, né, na consolidação daquilo que sabem, mas a forma oral. Então, quando eles foram mutilados da sua realidade, negros e indígenas meio que se perdem nisso, né? Eles foram bastante prejudicados nesse quesito, tá? E o clero brasileiro, em geral, não era tão bem formado assim. Ele era pequeno e ele era mal formado. Exceções à parte, é claro, né? Você tem um José de Anchieta, que é um gigante, né? O cara sabia inúmeras línguas.
um grande escritor, né? O cara simplesmente decodificou a linguagem tupi-guarani e fez uma gramática. Você tem noção do que é isso? Né? Mas não foi suficiente. Né? Então, você tem uma elite que não gosta de estudar, que se vangloria disso, um clero mais ou menos mal formado, né? E um povo que está refém dessa situação completa aí de desamparo, de perda, de pobreza, e que também não gosta de estudar. Isso tem que ser dito, não é que fazer média aqui com o povo brasileiro, não. Tá? É um povo também que não gosta muito de estudar. Né? No tempo livre não vai estudar. Ele vai comprar cerveja, vai fazer alguma coisa. Tá? Então isso gerou no Brasil uma fé de superfície. Uma fé de superfície. É uma fé que não afeta o cotidiano, né? E que geralmente está apegada aí às formalidades. Né? Às vezes a beleza do rito, o convívio em comunidade, né? Conversar, encontrar os amigos da igreja, do templo evangélico que vai, né? O apego à beleza, às vezes, do prédio, dependendo se é um lugar bonito ou não, né? O status que dá frequentar determinadas igrejas e a pose social toda, né? De parecer uma pessoa recatada. Inclusive, isso é uma máscara extremamente útil, né? Para a pessoa subir na vida, para a pessoa parecer honesta, né? E as aparências contam muito. Não preciso dizer, né, turma? Vocês são inteligentes, que não é todo mundo que vai à igreja que só faz isso, certo? Tem muita gente de fé verdadeira e real lá, mas tem muito oportunista, né? E muita gente que segue por esse caminho da fé de superfície que eu estou falando, né? Tá? Mas voltando ao conclave aí, né? O Papa não vai mudar nada, rapaz. Presta atenção nisso, tá? O Papa ele está submetido a uma longa tradição da Igreja, né? De 2000 anos de teologia consolidada. Então você teve lá, né, Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, né, toda uma linhagem de escritores, né, tem aquela edição verdinha lá da Patrística, né, com dezenas e dezenas de volumes. Né. Então, você tem teólogos os mais diversos, Boaventura, São Boaventura, outro teólogo interessante também, Santo Afonso Maria de Ligório. Né, tudo isso deixou um legado, né, um repertório teológico imenso. E o Papa tem uma margem muito pequena de mudanças aí. Ele vai ter um perfil, ele pode apontar para ser mais pastoral, para ser mais teológico, para ser mais conservador, para ser mais progressista, mas é só. Né? E então aí vem os especialistas de última hora, né? Gente que nunca passou o olho sobre nenhum livro sobre religião, sobre fé cristã, católica e tal, e aí começa a falar. Isso é o mais insuportável. Né? E o ponto é esse: o Papa não pode mudar nada. Quem pode mudar alguma coisa é você, né? Tentando sair desse problema histórico da ignorância brasileira, né? Tentando cultivar em você uma vida interior, né? Uma mudança de hábitos, uma mudança de perspectiva, né? Enriquecendo, né, a sua vida intelectual. É isso que você tem que fazer, pô. Para quê? Para você ser uma pessoa melhor, né? Para melhorar a sua vida, para você enxergar mais longe, né? Para não ficar aí só naquilo que o mundo te oferece, que joga na sua cabeça. Né? Mas eu duvido que isso vai acontecer, tá certo? Muito provavelmente você vai continuar sendo o bostileiro de sempre, tá? Meio que sem cultura, dinheirista, transudo, né? No fundo mais um hedonista que não sabe muito bem o que fazer da vida.